Vamos lá, gente, dar continuidade aí. Bom, um dos pontos a ser abordados aí dentro do primeiro reinado, na fase ali de Dom Pedro I, é com relação aqui às constituições, né? E no caso, uma constituição, falamos duas, por causa que são dois projetos constitucionais, o de 1823 e 1824. Bom, a Constituição de 1823 ela vai ser demonstrada em 1823, mas como já foi falado nas aulas passadas, ela é convocada a Assembleia Constituinte no ano de 1822, lá por volta do mês de junho. E esta Constituição teve a prerrogativa de ser escrita por membros do Partido Brasileiro. Esse é um fato essencial. Então vamos dizer e vamos verificar o que é ali esta Constituição. Mas antes disso, gostaria de mencionar a vocês uma coisa. Bom, os membros do Partido Brasileiro entraram em atrito já nas negociações da Constituição, na escrita ali, contra aquele que era um dos maiores conselheiros de Dom Pedro I, José Bonifácio de Andrada. Por quê? Porque a Constituição defendida por membros do Partido Brasileiro defendia 3 poderes iguais e independentes, limitando os poderes do imperador. Fato, José Bonifácio não era ali a favor. E preservava-se ali também a ideia de que não deveria ter autonomia para as províncias. Já vou explicar o que significa isso daqui a pouco. Pois bem, então vamos lá. Preste atenção. A Constituição de 1823, nós temos a Assembleia Constituinte formada por membros do Partido Brasileiro. Quando a Constituição quando ela fica pronta, ela é conhecida para nós como Constituição da Mandioca. Por quê? Porque o voto era censitário, baseado na sua renda ali, e era feita uma divisão pela quantidade de área plantada de mandioca ou pelo valor que você tinha em dinheiro, ou farinha de mandioca. Então era feita uma proporcional. A escolha da farinha de mandioca ou da mandioca, né, foi simplesmente pelo fato de que a mandioca é um produto comum e que você encontra em qualquer lugar do país. Porém, você vai ter ali as diferenças ali. E o voto por ser censitário, ele era diferente para quem votava em deputado, para quem votava em senador, para quem poderia se candidatar a deputado e para quem poderia se candidatar a senador. Então vamos lá para a gente poder entender essa Constituição. Essa Constituição ela vem trazer a ideia dos 3 poderes iguais e independentes: executivo, legislativo e judiciário. Ela também trazia para nós como religião oficial o catolicismo. Ninguém poderia ser de outra religião em público no Brasil a não ser católico. No Brasil, a regra era: publicamente, a única manifestação religiosa aceitável é o catolicismo. Esse é o ponto. Porém, eu poderia manifestar a minha religião ali particular na minha casa. Se eu fosse o quê? Se eu fosse ali um protestante ou se eu fosse um judeu. Ah, mas eu sou devoto das religiões de matriz africana. Jamais. A matriz africana é religião, gente? Ai, pelo amor de Deus, né? Então. Ah, professor, mas e o de... Não. Não tem vez. Isso aqui. Bom, nós temos aqui, já na Constituição, ela menciona a educação pública. Porém, nós não tivemos ali instituições públicas de ensino básico nessa época serem construídas. A nossa primeira grande instituição é o Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro, mas ela constava na Constituição. E como seria feita essa educação pública, nós não sabemos também. Voto censitário, e aí você tinha uma divisão que era tudo por renda. Quem tinha uma renda de valor X ali, mais ou menos, na faixa de 200 mil réis, né, que era o básico, poderia ali votar para deputado. Mais um pouco, poderia votar para senador. Mais um pouco, a pessoa poderia ser candidato a deputado. Mais um pouco, ela poderia ser candidato a senador. Então, é diferente os votos, é diferente ali os pesos ali através dos valores. Para aqueles que são votantes e para aqueles que são candidatos. Que coloca aí para você que nós temos uma Constituição extremamente elitista,
que prioriza ali as camadas mais altas da sociedade. Por isso nós falamos que a independência do Brasil é um acordo de elites, pois elas vão fazer parte, não atinge ali a população. Por isso que muitas vezes você tem até uma charge aí em questões de prova que aparece quando as pessoas começam a gritar nas ruas: independência, independência, independência. O cidadão comum olha para aquilo e fala assim: deve ser mais um produto inglês que está chegando. Por quê? Havia tantos produtos ingleses no Brasil, né? Ali, que era muito mais comum você falar de um novo produto inglês que estava chegando do que falar da independência, em que as pessoas mal sabiam no conto popular o que era independência. Nossa, professor, mas e as ideias iluministas? Bom, elas atingiam a população, havia uma circularidade cultural, mas isso atingia dentro do meio das cidades. Se você lembrar da conjuração baiana, é um ambiente urbano. Se você lembrar da Inconfidência Mineira, é um ambiente urbano. Professor, e a população morava onde? No campo. Grande maioria, mais de 90% da população brasileira é população de campo. E até essas pessoas, essas ideias não vão chegar. As ideias vinculavam aí ao meio urbano, entendeu? Então é esse o ponto também que nós temos que abordar. Essa Constituição trouxe ali também com relação aos direitos naturais, liberdade de expressão, direito à vida, direito à propriedade privada, trouxe ali o direito à locomoção, direito à liberdade de pensamento, uma série de coisas. Porém, gente, a liberdade de expressão, por mais que ela estivesse na Constituição, ela não foi utilizada como se deveria. O governo de Dom Pedro I meteu a tesoura em muita coisa ali. Bom, então você tem a liberdade de expressão, mas ela não é utilizada, não é dada como direito de fato. Você tem cortes feitos pelo Estado. E a autonomia das províncias. O que é isso, professor? A autonomia das províncias seria o seguinte: que cada província brasileira teria o direito de escrever a sua própria Constituição, desde que ela não prejudicasse a Constituição Nacional. Percebam que eu não falo Constituição Federal, porque federal vem do princípio do federalismo. A Constituição Nacional da nação brasileira. Quando que você vai falar da Constituição Federal, professor? Só na República. Então presta atenção. Vamos lá. O que acontece? Quando essa Constituição estava pronta, ela foi apresentada a Dom Pedro I em Assembleia do Congresso Brasileiro. Dom Pedro I não assinou essa Constituição. Por que, professor, ele se recusou a assinar? Por dois pontos que eu vou abordar com vocês agora. Primeiro deles, Dom Pedro I não aceitou a ideia dos três poderes iguais e independentes. Ele falou que seria uma afronta ao seu poder e um desrespeito à sua figura, já que ele proclamou a independência do Brasil. Ele fez com que o Brasil se livrasse de Portugal e agora não dar poder a ele seria um desrespeito. Nossa, professor, pesado isso, pesado. E aí, o que demonstra que Dom Pedro I também ou não conhece as ideias iluministas, ou está agindo aqui como que? Como um déspota esclarecido. Aquele que conhece as ideias iluministas é um líder e adapta elas à sua forma de governar. Outro ponto que nós temos nesta Constituição aqui, que Dom Pedro I foi totalmente contra, foi a autonomia das províncias. Para Dom Pedro I, ele fala que as províncias não deveriam ter autonomia. Isso por quê? Porque elas poderiam formar-se em várias repúblicas independentes ali, como estava ocorrendo na América Espanhola, que estava passando pelo seu processo de independência e formando várias ali repúblicas independentes. Então ele fala que isso não seria aceito. Isso prejudicaria, segundo a sua fala, a unidade nacional. Então essa é a fala de Dom Pedro I. O que acontece? Os membros do Partido Brasileiro ficam extremamente bravos, estressados com essa situação, e ali começa a discussão entre membros do Partido Brasileiro e membros do Partido Português que ali apoiavam o posicionamento de Dom Pedro I. Em meio à Assembleia, Dom Pedro I, muito bravo, manda chamar as tropas do exército.
Gente, o exército entra e aponta as armas para os membros do Partido Brasileiro. Sobre as ordens de Dom Pedro I, a Assembleia dissolvida, os brasileiros não queriam manter essa Constituição de pé. A Assembleia, ela é dissolvida e a Constituição de 1823 não é aprovada. Esse fato é chamado de Noite da Agonia, extremamente pesado. O que acontece? Naquele mesmo momento, Dom Pedro I convoca uma nova Assembleia Constituinte. Quem vai escrever essa nova Constituição? O Partido Português. E agora nós temos a Constituição de 1824. Ela é igualzinha à Constituição de 23, com duas alterações apenas. Primeiro, nós não temos mais 3 poderes, teremos 4. E segundo, não há autonomia das províncias mais. Então olha só como é que ela fica. Nós teremos aqui 4 poderes. Quais são esses 4 poderes? O executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. O executivo será exercido por Dom Pedro I. Tem a prerrogativa de fazer com que as leis possam ser executadas no país. E assim como ele pode fazer projetos de lei. O legislativo tem o dever ali, através da figura do Congresso Brasileiro bicameral, com Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores, de fazer as leis e fiscalizar o Executivo. O Judiciário tem o dever de julgar, porém, os juízes no Brasil são escolhidos pela figura de Dom Pedro I. São todos formados em direito, porém, Dom Pedro I que escolhe quem vai ser juiz ou não. Automaticamente, já está demonstrando o poder que ele vai ter sobre o judiciário também. E o poder moderador? Está nas mãos de quem? Dom Pedro I. Professor, o que seria o poder moderador? O poder moderador garantia a Dom Pedro I ali a dissolver a Assembleia. E ele usou isso de que forma? Quando ele manda um projeto de lei e esse projeto não era aprovado, ele dissolvia a Assembleia e muitas vezes ignorando o voto das pessoas que elegeram aqueles deputados e senadores e colocando uma nova Assembleia para aprovar o seu projeto. Essa situação é uma situação de extremo conflito, o que vai transformar em pontos extremamente negativos o governo de Dom Pedro I, fora os outros que nós vamos ver aí no decorrer das aulas. Então, esta é a situação. E sem autonomia das províncias. Professor, mas por que se queria tanta autonomia? Uma das regiões que mais defendiam as autonomias das províncias era a região Nordeste. Isso por causa de um histórico de falta de investimentos na região e ali da arrecadação de impostos. O governo arrecada e não investe. Uma das coisas ali é que essas regiões do Nordeste já se enfrentavam uma crise que vinha desde o café, desde o açúcar e também a crise ali do algodão. Elas defendiam a autonomia para que elas tivessem condições de negociar com o mercado externo de forma independente e também ter a situação de poder ali investir parte dos impostos de forma autônoma na região, já que o governo não investia ali. Essa é uma das maiores críticas ali das regiões ali do norte e do nordeste do Brasil. Tanto é que nós tivemos em 1817 a Revolução Pernambucana. E teremos agora, no mesmo ano da Constituição, mais uma aí, revolta no Nordeste. E por causa da Constituição de 1824. Essa sim, aqui foi aprovada. Dom Pedro I assinou. E olha que coisa complicada. A nossa primeira Constituição, a primeira Constituição brasileira aprovada, ela não foi escrita por brasileiros, ela foi escrita por portugueses. Aonde que ela deu mais poder a um português no poder do que nitidamente aos brasileiros que eram comandados. Os direitos naturais também não foram totalmente respeitados. Até mais.